Merci, évangéliste Bella, pour le travail. On se complète ou bien le met. Personne est complet de tout. Pendant qu'il conduisait le culte, ça me permet encore d'avoir l'inspiration, d'être inspiré. Parce que des fois, ce n'est pas facile de commencer du début jusqu'à la fin. Que Dieu soit loué. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci mon frère et ma sœur. Je ne suis pas meilleur que vous. Je n'ai pas la connaissance plus que vous. Mais votre présence, cela veut simplement dire on se complète l'un à l'autre. Que Dieu soit loué. Je suis convaincu que vous serez bénis ce matin à travers cette parole. Comme l'évangéliste Belle vient de dire, nous sommes tentés de parler sur la divinité de Christ. Bien-aimés, nous devons connaître qui nous confessons. Qui est Jésus-Christ pour nous. Alors, hier, bien-aimés, nous avions parlé sur la divinité de Jésus-Christ. Le thème était: est-ce que Jésus-Christ, il a-t-il affirmé qu'il était Dieu? Et nous avons vu à travers la parole de Dieu qu'à plusieurs fois, Jésus-Christ, il a démontré qu'il était Dieu. Alors, je ne vais pas revenir. C'est lui qui veut encore suivre la prédication. Se trouve dans le Facebook et dans le YouTube. Nous avons un bien-aimé, notre frère Flore. Excusez-moi parce que j'ai oublié les données. Mais prochainement, je vais vous donner les données. Il m'a appelé pour dire: pasteur, j'ai une chaîne de YouTube et je voulais bien mettre tes prédications dans le YouTube afin que le peuple de Dieu soit béni. Parce que nous te suivons et nous sommes bénis à travers ta parole et nous voulons aussi bénir les autres. Mon frère Flore, que Dieu te bénisse. Prochainement, je veux vraiment donner tous les données afin que le peuple de Dieu puisse entrer dans le YouTube et suivre nos prédications. Alors aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous allons parler d'un autre thème. Toujours sur la divinité de Christ. Notre thème d'aujourd'hui, qui est Jésus-Christ selon les disciples, selon ses apôtres, ceux qui ont vécu avec Jésus-Christ pendant 3 ans et demi. Ils étaient avec lui. Ils dormaient avec lui. Ils se réveillaient avec lui. Ils mangeaient avec lui. Ils faisaient l'œuvre de Dieu ensemble. Ils ont vu comment il était arrêté. Ils ont vu comment il était crucifié. Ils ont vu comment il est ressuscité. Après la résurrection, il les a apparus. Alors, qui est Jésus-Christ pour eux? C'est ce que nous allons nous entretenir ce matin. Que Dieu soit loué.
Alors, rapidement, bien-aimés, rapidamente, amado, nous allons entrer dans le vif de notre message. Vamos entrar no vivamente da nossa mensagem. Nous allons lire Vamos ler Jean chapitre 14, João 14, versets 8 à 10. 14, 8 a 10. Jean chapitre 14, 14, du 8e verset do 8 até jusqu'au 10e. Até o 10. On peut même commencer dans le premier verset Começamos no primeiro versículo pour avoir la compréhension. para ter a compreensão. Jean chapitre 14, João 14, à partir du premier verset. começando no primeiro versículo. Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas. Não se turbe o vosso coração. Ayez foi en Dieu Crede em Deus. et ayez foi en moi. Crede também em mim. Dans ma maison, dans la maison de mon père, il y a beaucoup de demeures. Na casa do meu pai há muitas moradas. Si ce n'était pas vrai, se não fosse assim, je vous l'aurais dit. Eu vos teria dito. En effet, je vais vous préparer une place. Vou preparar-vos lugar. Lorsque je vous aurai préparé une place, se eu for e vos preparar lugar, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo. Afin que vous soyez vous aussi là où je suis. Para que aonde eu estiver estejam vós também. Quelle promesse bien-aimée. Qual é a promessa, bem amado? Nous pouvons être troublés dans ce monde. Podemos ser perturbados neste mundo. Malgré le temps de crise. Mesmo no momento da crise. Malgré tout ce que nous vivons. E tudo que nós vivemos. Mais nous avons une promesse. Temos uma promessa. Notre maître reviendra. O nosso mestre vai vir. Pour nous prendre. Para vir nos levar. Afin que nous soyons là où il est. Para que possamos estar onde ele estiver. C'est pourquoi il nous garantit. É por isso que nos garantiu. Que nos cœurs ne soient pas troublés. Que o nosso coração não será turbado. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Verset 4. Versículo 4. Mais vous connaissez le chemin de l'endroit où je me rends. E para onde eu vos vou, conheceis o caminho. Jésus croyait que les disciples savaient le chemin où il allait. Jesus pensava que o caminho onde eles iam, os discípulos sabiam. Alors dans le verset 5, no versículo 5, Thomas lui dit, disse-lhe Tomé, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Não sabemos para onde vais. Comment pourrions-nous savoir par quel chemin on y parvient? E como podemos saber o caminho? Thomas dit à Jésus, Tomé disse a Jesus, non Seigneur, nous ne savons pas le chemin. Não, Senhor, nós não conhecemos o Nous caminho. ne savons pas là où tu vas. E não sabemos onde você irá. Et comment nous pouvons venir vers E toi? como que podemos vir a ti? Verset 6. Versículo 6. Le chemin. Répondit Jésus. Respondeu Jesus, eu sou o caminho. C'est moi parce que je suis la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. A verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Thomas voulait savoir quel chemin à suivre. O Tomé queria saber qual é o caminho que deve seguir. Et Jésus dit, tu veux connaître le chemin? Jesus disse, queres conhecer o caminho? Mais c'est moi le chemin. Mas eu que sou o caminho. Je suis la vérité et la vie. Eu sou a verdade e a vida. Personne ne peut aller au Père Ninguém pode ir ao Pai sans passer par moi. senão por mim. Verset 7. O versículo 7. Si vous me connaissez, se vós me conheceis a vous mim, connaîtrez aussi mon Père. também conhecereis a meu Pai. Et maintenant déjà, vous le connaissez. E já desde agora o conheceis. Vous l'avez même vu. E o tens visto. Ici, Jésus, aqui Jesus, il parle comme si les disciples connaissaient ce qu'il était. Aqui Jesus está falando tipo como os seus discípulos conheciam que ele é. Et c'était normal parce que il a passé 3 ans et demi avec eux. É normal porque Jesus passou 3 anos e meio com eles. Il devait connaître ce que Jésus-Christ il était. Eles deviam conhecer quem Jesus Cristo ele é.
Mais malheureusement, mas infelizmente, il ne connaissait pas encore Jésus. Mas ele não conhecia quem é Jesus Cristo. Et dans le verset 8, no versículo 8, Philippe intervient. Então Filipe vai vir dizer. Autrefois c'était Thomas. Outra vez foi Tomé. Et maintenant c'est Philippe qui intervient. Agora é Filipe. Seigneur, montre-nous le Père. Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai. Et cela nous suffira. Isso nos basta. Selon Philippe, segundo Filipe, c'est lui que nous avons besoin o que nós precisamos pour que nos vies changent, para que a nossa vida possa mudar, pour que nous soyons bénis, para que possamos ser abençoados. C'est le Père. É o Pai. Nous n'avons pas besoin d'autre chose. Porque não precisamos mais de outras coisas. Si nous connaîtrons notre Père, se nós conhecemos nosso Pai, nous serons en paix. Seremos em paz. Nous serons bénis. Seremos abençoados. Bien-aimé, je ne sais pas. Bem amado, eu não sei. Quand nous partons à l'église, quando nós vamos voltar à igreja, qui nous cherchons à l'église? Quem que nós procuramos na igreja? Pourquoi nous allons à l'église? Por que vamos à igreja? Pourquoi nous sommes devenus des chrétiens? Por que tornamos-nos cristãos? Bien-aimé, si tu cherches ton pasteur, bem, mas se você está procurando teu pastor, tu seras toujours confus. Você será sempre confundido. Tu seras toujours déçu. Você será decepcionado sempre. Il pourra te faire de bonnes choses. Ele te fará de boas coisas. Mais un jour, mas dia, il pourra aussi te décevoir. Dia ele vai te decepcionar. Bien-aimé, beaucoup de gens vont à l'église bem, amado, muitos vão na igreja pour des raisons qui ne sont pas vraies. Por causa de razões que não são verdadeiras. Bien-aimé, ici les disciples suivaient Jésus-Christ. Aqui, bem amado, os discípulos estavam seguindo Jesus. Mais leur objectif, mas o seu objetivo era, c'était de connaître le Père. De conhecer o Pai. Ils n'avaient pas besoin d'autres personnes. Ele não precisava mais de outra pessoa. Dans la vie, bien-aimé, na vida, bem amado, si quelqu'un peut t'aider se uma pessoa quer te ajudar d'atteindre ton objectif, de chegar a ter teu objetivo, gloire à Dieu. Glória a Deus. Mais il faut pas, bien-aimé, mas não tem que ser perdre le sens de ton objectif. Perder o sentido do teu objetivo. Tu as un objectif à atteindre. Você tem objetivo a fazer, a ter. Tout ce qui va te motiver, tudo que vai te motivar, tous ces engagements, todos os envolvimentos que você fazer, doit être tem que ser pour obtenir ton objectif. Para obter o teu objetivo. Les disciples, leur objectif, o objetivo do discípulo era, c'était de connaître le Père. De conhecer o Pai. Bien-aimé, si tu connais le Père, mas se você conhecer o Pai, ta vie ne peut pas rester le même. Amém. A tua vida não vai estar a mesma. Bien-aimé, à des fois nous sommes dans le christianisme, nous prions, nous gênons, nous ne vivons pas la main puissante de Dieu, parce que nous ne connaissons pas le Père. Bien-aimé, qui est Dieu? Le jour où tu connaîtras Dieu dans ta vie, ta vie ne peut pas rester le même. Alors Philippe, il pose la question. Il dit Jésus-Christ, nous n'avons pas besoin de beaucoup de discours. Montre-nous seulement le Père. Cela nous suffira. Alléluia. Amen. Maintenant, écoutez. Agora escutamos la réponse de Jésus-Christ. A resposta de Jesus Cristo. Et quoi? Lui répondit Jésus. Respondeu Jesus. Après tout le temps que j'ai passé avec vous, há tanto tempo que estou convosco, tu ne me connais pas encore. Ainda não me conheces. Alléluia. Jésus répond à Philippe. Jesus respondeu ao Filipe. Bien sûr, à tous les autres. É verdade que a à tous les disciples qui étaient là. Que estiveram lá presente. Il dit quoi? O que diz? Je suis surpris. Eu estou surpreso. D'entendre cette question-là. De escutar essa pergunta. Tu me demandes que je vous montre le Père. Você está me pedindo para que eu possa mostrar o Pai. Mais ça me dépasse. Mas isso me passa. Depuis longtemps que je suis avec vous. De muito tempo que eu estou convosco. Vous ne me connaissez pas encore. Vous ne me connaissez pas encore. Ainda não me conheces. Philippe. C'est-à-dire c'était un regret pour Jésus. Je suis déçu, mes disciples. Tout le temps que je suis avec vous, vous ne me connaissez pas. Bon, ce n'est pas grave. Celui qui m'a vu,
a vu le Père. Amém viu o Pai. Amém. Comment peux-tu dire, como dizes tu, montre-nous le Père? Mostra-nos o Pai. Vous savez, Jésus était plein de compassion. Vocês sabem que Jesus estava cheio de compaixão. Dans son ministère bien-aimé, No seu ministério amado, vous verrez Jésus n'a jamais condamné qui que ce soit. vocês vão ver que Jesus nunca condenou ninguém. Et Jésus, il était humble. Jesus era simples. Et Jésus, sa mission, c'est de vouloir faire comprendre les gens sa mission sur la terre. Quer dizer, Jesus está fazendo para que as pessoas possam entender a sua missão na terra. Bien aimé, si c'était à ma place, Mesmo se era no meu lugar, j'allais me fâcher. eu podia ficar nervosa. Dire, mais qu'est-ce que vous faites finalement? Ia dizer, mas o que você afinal de contas Je está suis pensando? avec vous. Eu estou convosco. Tout ce que je fais pour vous, Tudo que eu estou fazendo para vocês, vous ne me connaissez pas. vocês não me conhecem. Vous savez, nous les hommes dans ce monde, Vocês sabem que os homens deste mundo nous voulons des honneurs. queremos honra. Mais Jésus-Christ, il a compris Mas Jesus entendeu que ses disciples ne me connaissent pas. que esse discípulo não conhece a ele. Alors je dois les expliquer É por isso que eu tenho que lhe explicar ce que je suis. quem eu sou. Jésus répondit aux Jesus disciples, respondeu ao discípulo. c'est lui qui m'a vu, Aquele que me viu, a vu le Père. viu o Pai. Comment veux-tu dire, montre-nous le Père? Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Qu'est-ce que cela veut dire? O que quer dizer com isto? Cela veut dire, Quer dizer que moi eu et mon Père, e o meu Pai nous sommes un. somos um. Amém. Par rapport à ce que nous avions partagé hier. Segundo aquilo que falamos ontem. Donc ici, Jésus-Christ démontre Aqui Jesus mostra que le Père que vous cherchez, o Pai que vocês estão a procurar. c'est moi. Sou eu. C'est bien moi, Eu mesmo sou eu. votre Père. O vosso Pai. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Verset 10. O versículo 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père Não crês que tu que eu estou no Pai, et que le Père est à moi? que o Pai está em mim? Ne crois-tu pas Não crês tu que je suis dans le que eu Père estou no Pai et le Père est à moi? e que o Pai está em mim? Ici, bien-aimé, Aqui, meu amado, Jésus-Christ Jesus Cristo démontre sa nature. mostra a natureza. Nous avons dit, Falamos, Jésus-Christ Jesus Cristo a deux natures. a tua natureza. Il a la nature divine Ele tem a natureza divina et il a la nature physique. e ele tem a natureza física. Ici, Jésus-Christ Aqui, Jesus Cristo, démontre sa nature divine ele mostra a sua natureza et divina sa nature physique. e a sua natureza física. Amém. Quand il dit je suis dans le Père, Quando ele diz que eu estou no Pai, il se présente comme la parole de Dieu. e ele se representa como a palavra de Deus. Nous avons Amém. dit on ne peut pas séparer la parole et Dieu lui-même. Nós falamos que não devemos separar a palavra com ele mesmo. Nous avons vu que Jésus-Christ a été depuis le commencement. E vimos que Jesus Cristo já estava desde o princípio. Il était la parole de Dieu É a palavra de Deus et il était Dieu. e é Deus. Donc Amém. ici, il démontre Aqui que je mostra suis dans le Père. Que eu estou no Pai. C'est-à-dire Amém. je suis la parole de Dieu. Eu sou a palavra de Deus. Et quand il dit le Père est à moi, Quando ele diz que o Pai está em mim, ici il se présente comme la parole faite chair. então aqui ele representa a palavra que tornou-se carne. Il se présente comme une personne. Então ele se apresenta como uma pessoa. Mais Amém. en lui, il porte Dieu en lui. Mas ele, dentro dele, ele leva a Deus. Bien-aimé, je vais expliquer à une personne Mesmo do que explicar a uma pessoa. que le vrai Jésus-Christ, O bien-aimé, verdadeiro Jesus Cristo, bem amado, ce n'est pas celui qui a été crucifié. não aquele que foi crucificado. Le vrai Jésus-Christ, O verdadeiro Jesus Cristo c'est lui qui était dans ce corps. é que estava dentro do seu corpo. Et je dis, Eu estou a dizer, même toi et moi, mesmo eu, você, le vrai toi, mon frère, ma o soeur, verdadeiro você, ce n'est pas ton corps. não o teu corpo. Ton corps, c'est une enveloppe, O bien-aimé, teu corpo é um envelope, qui bem amado, porte la lettre. que ele leva a carta dentro. Bien-aimé, le corps, Bem amado, o corpo c'est un instrument é um instrumento qui permet l'esprit d'agir. que permite o espírito agir. Nous sommes des esprits. Nós somos espírito. Et Jésus-Christ, bien-aimé, Jesus Cristo, bem amado, il était esprit. era espírito. Amém. Glória a Deus. Amém. Amen, amen. Amém. J'avais dit, Eu disse, nous allons parler vamos falar
sur Jésus-Christ en étant chair. Jesus Cristo como tornou-se a carne. Nous allons en parler après. Vamos falar depois. Mais ici, je veux que nous comprenions Mas aqui eu quero que possamos entender. la déclaration de Jésus-Christ. A declaração de Jesus Cristo. Il parle de sa divinité. Ele fala sobre a sua divindade. Et en même temps de sa nature physique. E ao mesmo tempo da sua natureza física. Le Père, o Pai, pardon, ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Você não quer que eu estou no Pai? Ici, il démontre sa divinité. Aqui está mostrando a sua divinidade. Il est Dieu, il est un avec Dieu. Ele é Deus, ele é com Deus. Amém. Et quand il dit que le Père est en moi, que o Pai está em mim, ici il parle de sa divinité, de sa nature physique. Então aqui está falando sobre a sua natureza física. Il parle de Dieu qui s'est fait chair. Se fala de Deus que tornou-se carne. Amen, amen. Amen. Que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Que eu estou a dizer que eu não falo de mim mesmo. Le Père demeure en moi. Que o Pai está em mim. Et c'est lui qui accomplit ainsi ses propres œuvres. Que ele está a cumprir as suas próprias obras. Ici, Jésus-Christ parle de sa nature physique. E aqui está falando Jesus sobre a sua natureza física. Tel que vous me voyez ici, como você está me vendo aqui, le Père est en moi. Que Deus está em mim. Et tout ce que je fais, tudo que eu estou a fazer, je ne le fais pas de moi-même. Não faço por mim mesmo. C'est le Père qui est en moi, é o Pai que fait ces choses. Et qui faz essas obras. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il est très important de comprendre ces choses. Amen. Jésus démontre sa divinité. Jesus está mostrando sua divindade. Nous disons ceci. Dizemos assim. Jésus, il est 100% Dieu. Ele é 100% Deus. Et 100% homme. Amen. 100% homem. Ce sont des choses qui dépassent l'entendement de plusieurs personnes. São coisas que faz o pensamento das pessoas, perturba o coração das pessoas. Quand Jésus entre dans la dimension de sa divinité, quando Jesus entra na sua dimensão da divinidade, il est 100% Dieu. Ele é 100% Deus. Et la parole de Dieu nous le démontre. E a palavra de Deus nos mostra. Et il y a un moment où Jésus entre aussi dans la dimension de l'homme. E tem momento que Jesus também entra numa dimensão dos homens. Quand Jésus devient homme, quando Jesus torna-se homem, c'est ainsi que vous verrez Jésus, il avait pleuré. Você vai ver que Jesus também ele chorou. Vous verrez Jésus, il dit, Père, est-ce que tu peux pas éloigner cette coupe devant moi? Jesus vai dizer que não, Deus, será que você pode tirar esse cálice perante a mim? Ici, c'est Jésus, homme, qui opère. Aqui é Jesus, homem, que está a operar. Nous allons comprendre encore ces choses. Depois vamos entender mais tarde essas coisas. Donc ici, aqui, il voulait garantir les disciples. Ele quer garantir os discípulos. Le Père que vous cherchez là. O Pai que vocês estão a procurar. C'est moi. Que é eu. Votre Père. Vosso Pai. Amém. Nous avons besoin de connaître le Père. Queremos conhecer o Pai. Si nous connaissons le Père bien-aimé, se nós conhecemos o Pai bem amado, cela nous suffira. Isso nos basta. Amém. Nous n'avons pas besoin de qui que ce soit. Não precisamos de qualquer outra coisa. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, Porque, meu irmão, minha irmã, quand tu vas à l'église, quando você vai na igreja, ne cherche pas autre chose. Não procura outras coisas. Cherche le Père. Procura o Pai. Amém. Si tu rencontres le Père, se você encontrar o Pai, la Bible me dit, a Bíblia me diz, personne n'est venu vers lui, ninguém vem a ele, et reste le même. E torna-se a mesma Beaucoup pessoa. de gens, Muita nous gente, partons à l'église vamos à igreja avec d'autres objectifs. por outro objetivo. Pour rencontrer mon frère, Por encontrar meu irmão, pour chercher le mariage. por procurar o casamento. Qui vous a dit que le mariage, la bénédiction est dans l'église? Quem te disse que o casamento, a bênção está na igreja? Beaucoup de gens même pensent As pessoas pensam que la bénédiction est entre les mains du pasteur. E muita gente pensa que a bênção está na mão do pastor. Je vais aller aujourd'hui Eu fui hoje pour que le pasteur me bénisse. para que o pastor possa me abençoar. Et si cela n'arrive pas, se não acontecer, tu es déçu. Você vai ficar de coisa triste. À deux fois, tu abandonnes Às l'église. vezes você vai abandonar a coisa. Non, non, non. A igreja. Si vous voyez le pasteur, mas se você ver o pastor, prier et vivre ton miracle, orar e você ver o teu milagre, cela veut dire quer dizer que Dieu est passé à travers lui. Deus passou através do pastor. Mais Amém. aucun homme
a le miracle dans sa poche. C'est lui qui bénit, c'est Dieu. Alors quand nous partons à l'église, notre objectif doit être de rencontrer le Père. Cela nous suffira. Amen, amen. Que Dieu soit loué. Jean chapitre 20. João 20. Jean chapitre 20, versets 28 et 30. João 20, 28 a 30. Bon, on peut aussi commencer à partir du verset 24. Vamos começar no 24. Jean chapitre 20, João 20, à partir du verset 24. Começar no 24. La Bible nous dit ceci. A Bíblia diz assim. L'un des 12, dos 12, Thomas, surnommé les jumeaux, chamado de Demo, n'était pas avec eux lors de la venue de Jésus. Não estava com ele quando veio Jesus. Les autres disciples lui dirent, disseram-lhe depois outros discípulos, nous avons vu le Seigneur. Vimos o Senhor. Mais il leur répondit, ele respondeu-lhes, si je ne vois pas la marque des clous dans ce main, se eu não ver o sinal dos cravos na mão, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, e não meter a mão ao seu lado, et si je ne mets pas la main dans son côte, de maneira nenhuma querer. Je ne croirai pas. De maneira nenhuma querer. Bien-aimé, Jésus-Christ, après sa résurrection, Jesus, que depois da sua ressurreição, il va apparaître auprès de ses disciples. Ele vai aparecer aos seus discípulos. Et Thomas n'était pas là. O Tomás não estava lá presente. Quand Thomas arrive, quando Tomás chega, on lui donne l'information. Lhe dá uma informação. Nous avons vu notre maître. Nós vimos nosso mestre. Il nous a apparu. Ele apareceu-nos. Thomas dit non, non, non. Tomé disse não. Ne me dis pas ça. Não me diz isto. Si moi-même je ne vois pas. Se eu próprio não ver. Si je ne touche pas mon maître. Se eu não segurar meu mestre. Non, 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 je ne croirai pas. Eu não vou acreditar. Alors, 26e verset. 26. 8 jours plus tard. Outro dia depois. Après cette discussion, depois dessa discussão que eles tiveram com os discípulos, Thomas ne croit pas que Jésus-Christ il est venu. Thomas não acreditava que Jesus apareceu neles. Après cette discussion-là, depois dessa discussão, 8 jours après, depois de 8 dias, les disciples étaient de nouveau réunis dans la maison. Estavam os discípulos outra vez ali reunidos. Cette fois-ci, e Thomas était avec eux. E Tomé com eles. Ils étaient au complet. Estavam completos. Jésus vint. Chegou Jesus. Alors que les portes étaient verrouillées. Estavam as portas fechadas. Toutes les portes étaient fermées. Todas as portas estavam fechadas. Vous savez pourquoi les disciples fermaient toutes les portes? Você sabe por que os discípulos fechavam as portas? Parce qu'ils avaient peur. Porque eles tinham medo. D'être persécutés. Para ser perseguidos. D'être tués. Para ser mortos. Notre maître n'est plus là. Porque nosso mestre não está mais presente. Il n'y a personne qui peut nous défendre. Não tem ninguém que possa nos defender. Alors on doit se fermer dans la maison. Então temos que fechar em casa. La maison était verrouillée. Les portes étaient verrouillées, fermées. As portas estavam fechadas. Et il se tient au milieu d'eux et leur dit. E pôs-se no meio dele e disse. Que la paix soit avec vous. Amém. Paz seja convosco. Jésus-Christ est venu. Jesus veio. Pendant que les portes étaient fermées. Enquanto as portas estavam fechadas. Mais il est entré parmi eux. Mas ele entrou dentro. Et il dit que la paix soit avec vous. Disse que a paz esteja convosco. Bien-aimé, bem amado, pour que Jésus-Christ para que Jesus Cristo puisse entrer dans ton cœur, possa entrar no teu coração, puisse visiter ta maison, possa visitar a tua casa, il n'a pas besoin de l'ouvrir la porte. Não precisa
Écoutez, Amen. beaucoup de gens, Muitos, vous êtes enfermés. Estão fechados. Vous êtes dans une prison. Estão numa prisão. Le diable a verrouillé, a fermé toutes les portes de ta vie. O diabo fechou todas as portas da tua vida. Il n'y a plus rien qui marche. Nada que anda. Mais si tu rencontres le Père, Mas se você encontrar o Pai, si le Père te visite, bien se aimé, o Pai te visitar, bem amado, tous les blocages de l'ennemi todo bloqueio do inimigo est nul et sans effet. que seja sem efeito. Cela n'empêchera pas Jésus-Christ d'agir dans ta vie. Isso não vai impedir que Jesus possa agir na tua C'est vida. pourquoi, bien É aimé, por isso cherchons le Père. possamos procurar o Pai. Alléluia. Amém, amém. Puis il dit à Thomas, Depois disso, a Tomé, place ton doigt ici. chega aqui ao teu dedo, Vois mes mains. vê as minhas mãos, Avance ta main et mets-la dans mon côte. chega a tua mão e mete-me ao meu lado. Ne sois donc pas incrédule, Mas não seja incrédulo, mais crois. mas crente. Amém. Alléluia. Amém. Thomas voulait voir. Tomé queria ver. Thomas voulait toucher. Tomé queria tocar. Et Jésus-Christ revient. Jesus veio. Jésus-Christ les apparut. Jesus apareceu-lhes. Il dit, bon Thomas, comme tu voulais voir, Disse, Tomé, como você queria me ver, comme tu voulais toucher, como você queria tocar, je suis là. estou cá. Touche. Toca-me. Bien-aimés, Bem amado, en étant les enfants de Dieu, com o estado de filho de Deus, nous ne devons pas toujours croire après avoir vu. não possamos sempre querer acreditar depois de nós ver. Nous devons croire même si on n'a pas vu. Temos que crer mesmo que nós não vimos. C'est ça la vraie foi, bien-aimés. Isto é a verdadeira fé. La foi croit aux choses qui n'existent A pas. fé creia nas coisas que não existem. Alléluia. Amém. Thomas lui répondit, Respondeu-lhe Tomé, mon Seigneur, mon Dieu. Senhor meu e Deus meu. Mon Seigneur est mon Dieu. Senhor meu, Deus meu. Quelle déclaration. Que declaração. Bien-aimé, Thomas et les disciples, Bem amado, Tomé e os discípulos, avant la résurrection, antes da ressurreição, ils n'ont jamais appelé Jésus-Christ Dieu. eles nunca chamaram Jesus Cristo como Deus. Ils appelaient Jésus-Christ leur maître, rabbi. Eles chamavam Jesus Cristo como seu rabi, seu mestre. Mais après la résurrection de Christ, Depois da ressurreição de Cristo, ils ont connu Christ dans une autre dimension. eles voltaram a Cristo numa outra dimensão. Ici, Thomas comprend que il est mon Dieu. Então aqui o Tomé entenderam que Jesus é seu Deus. Alors, il va les confesser. Então vai confessar. Je vous pose la question. Eu vou fazer uma pergunta. Thomas déclare Tomé declarou devant tous les disciples, perante todos os discípulos, mon Seigneur est mon Dieu. Senhor meu, Deus meu. Premièrement, Primeiro, pourquoi les disciples n'ont pas réagi? por que os discípulos não reagiram? Pour dire, hé Thomas, stop. Para dizer que Tomé, para, Notre maître n'est pas Dieu. que o nosso mestre não é Deus. Mais ils sont restés silencieux. Então eles ficaram silenciosos. Deuxième question. Segunda pergunta, Pourquoi Jésus-Christ lui-même por que Jesus ele mesmo n'a pas rectifié la déclaration de Thomas? que não ratificou a declaração de Tomé? Pour dire, hé Thomas, stop. Para dizer que Tomé, stop. Ne me donne pas la place de Dieu. Não me dá o lugar de Deus. Moi, je suis que fils de Dieu. Eu sou filho de Deus. Ce n'est pas moi le Dieu. Não é eu que eu sou Deus. Pourquoi Jésus-Christ n'a pas rectifié cette déclaration? Por que Jesus Cristo não ratificou esta declaração? C'est parce qu'il était le vrai Dieu. Porque ele é o verdadeiro Deus. Dans la Amém. chair, Na carne, on n'a pas compris sa nature divine. não entendemos a sua natureza divina. Mais après sa résurrection, Depois da sua les ressurreição, disciples ils ont compris os discípulos entenderam que celui qu'on était avec, aquele que nós tivemos com il ele n'était pas seulement un homme, não era só simplesmente mais homem, en lui il y avait la divinité de mas Dieu. a ele teve a divinidade Il de Deus. était Dieu. Ele é Deus. Je Amém. vais aller plus loin Eu vou mais pour além répondre à une question para responder a uma qui pergunta crée beaucoup de confusion. que tenta fazer alguma confusão. Nous disons ceci. Nós dizemos assim, Il y a beaucoup de principes, de lois que nous mettons dans l'église tem princípio, tem lei que nós estabelecemos na qui igreja n'ont rien à voir avec la que doctrine. não tem nada a ver com a Mais
Écoutez ce qui divise les églises. Escuta o que faz a divisão entre Ce qui divise le pasteur. que anda dividindo entre os pastores. Dans une autre église, Na outra igreja, on dit pour baptiser une para personne, que possa batizar uma pessoa, on doit les baptiser au nom du Père, du Fils et du que Saint-Esprit. deve batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pourquoi? Parce que c'est Jésus-Christ qui avait dit comment vous devez baptiser. Por quê? Porque Jesus Cristo disse que ele, como vocês devem batizar. Alors, dans une autre église, E na outra igreja, on dit non, 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 non. dizem que não, Ça, c'est faux. isto é errado. Ça, ce n'est pas biblique. Isso não é bíblico. Car les apôtres, Porque os apóstolos, tous les apôtres, quand vous lisez l'acte des apôtres, se lemos todos os apóstolos nos Atos dos Apóstolos, aucun apôtre nenhum apóstolo a baptisé quelqu'un batizou alguém au nom du Fils, du Père et du que Saint-Esprit. batizou no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tous, ils ont baptisé au nom de Todos Jésus-Christ. batizaram no nome de Jesus Cristo. Alors, ça crée des choses différentes. Então isso torna-se duas coisas Ça diferentes. crée des églises différentes. Isso então vai querer criar duas igrejas diferentes. Une autre église, on dit, nous croyons au baptême du Père, Fils et Saint-Esprit. E outra que vai dizer que não, nós cremos no batismo do Espírito Santo do Pai. Et les autres disent, nous croyons au baptême de Jésus-Christ. Outros dizem que creem no batismo de Jesus Cristo. Est-ce que cela doit nous diviser? Será que isso possa nos dividir? Pourquoi les apôtres ont baptisé au nom de Por Jésus-Christ? que os apóstolos batizaram no nome de Jesus Cristo? Parce que après la résurrection de Jésus-Christ, Porque depois da ressurreição de Jesus Cristo, ils ont compris eles entenderam que Jésus-Christ, il est Dieu que lui-même. Jesus Cristo ele próprio é Deus. Il est la parole de Dieu. Ele é a palavra de Deus. Donc si nous baptisons au nom de Jésus-Christ, Se nós batizamos no nome de Jesus Cristo, cela veut dire que nous sommes tentés de baptiser au nom de Dieu. quer dizer, então isso significa que estamos batizando no nome de Deus. Ils n'ont pas désobéi à la parole de Jésus-Christ. Eles não desobedeceram da palavra de Jesus Mais Cristo. simplement, ils ont eu la révélation de la divinité de Jésus-Christ. Simplesmente porque eles tiveram a revelação da divindade de Jesus Cristo. Cela veut dire Quer dizer que baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Et baptiser au nom de e Jésus-Christ, batizar no nome de Jesus c'est la Cristo même chose. é a mesma coisa. Mais Amém. combien des églises qui se divisent à cause de ça? Quantas igrejas estão divididas por causa dessas coisas? Comprenez mes frères et sœurs. Entendemos, meus irmãos. Que Dieu soit loué. Que Deus seja louvado. Donc ici, bien-aimé, Aqui, meu amado, Thomas déclare que Jésus-Christ, il est leur Seigneur et leur Dieu. Tomé declarou que Jesus é seu Deus e seu Senhor. On peut s'arrêter là. E vamos terminar aqui. Nous allons avancer. Vamos avançar. Nous allons lire 2 Pierre. Vamos ler 2 Pedro. Deux Pierre chapitre 1 Vamos ler 1. et 2 Pierre 1. Chapitre 1 verset 1. Ah, é. 2 de Pedro 1. La Bible nous dit ceci. A Bíblia nos diz assim: Simon-Pierre, Simão Pedro, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, servo e apóstolo de Jesus Cristo, salue ceux qui ont reçu le même privilège que nous, aos que conosco alcançaram a fé igualmente. la foi. Ils la doivent à Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, à accorder car il est juste. A preciosa na justiça do nosso Senhor, Deus e Salvador Jesus Cristo. Ici, c'est la déclaration, c'est l'apôtre Paul. Aqui é a declaração do apóstolo Paulo. La Bible nous démontre, A Bíblia nos mostra, on nous présente son nom. está nos mostrar o seu nome. Simon-Pierre. Simão Pedro. Ils ajoutent serviteur. E eles aumentam servo. Non seulement serviteur, Não sou servo, mais apôtre de Jésus-Christ. como apóstolo de Jesus Cristo. Qu'est-ce que cela veut dire? O que quer dizer com isso? Cela veut dire Quer dizer que on présente sa personne apresenta a sua pessoa pour crédibiliser sa déclaration. para que possa descredibilidade a sua declaração. Pour dire que ce qu'il a dit, Para dizer o que ele disse, ce n'est pas n'importe qui l'a dit. não é uma pessoa qualquer que disse. Il est Simon-Pierre. Ele é Simão Pedro. Quand on parle de Simon-Pierre, Quando fala sobre Simão on Pedro, veut nous démontrer quer nos mostrar ce qu'il était
auparavant. que ele era antes. Un pécheur. Pecador. Quelqu'un ordinaire. Uma pessoa ordinária. Qui est devenu serviteur. Que tornou-se servo. Et non seulement serviteur, não só simplesmente servo, mais que Jésus-Christ a choisi comme son apôtre. Que Jesus Cristo lhe escolheu como seu apóstolo. Un apôtre bien-aimé, apóstolo bem amado, c'est lui que Jésus-Christ a choisi, a ordonné. Que Jesus Cristo ele escolheu e ordenou. Et que Jésus-Christ a envoyé. E que Jesus Cristo também enviou. Un apôtre, c'est un envoyé de Jésus-Christ. Apóstolo é enviado de Jesus Cristo. Alléluia. Amém. Donc il n'est pas n'importe qui. Quer dizer, ele não era uma pessoa qualquer. Alors quelle est sa déclaration? Então qual é a sua declaração? Il salue tous ceux qui ont le même privilège que eux. E conosco alcançamos a mesma coisa como ele é. Quel est ce privilège? Qual é o seu privilégio? La foi. A fé. Il salue tous ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. Então, conosco alcançamos a fé igualmente. Et il déclare, e ele declara, ils ont eu cette foi, tiveram essa fé à Jésus-Christ, em Jesus Cristo, qui est notre Dieu, que é o nosso Deus, et notre Sauveur. E nosso Salvador. Ça, c'est la déclaration de l'apôtre Pierre. Essa é a declaração do apóstolo Pedro. Nous avons la foi. Nós tivemos a fé en Jésus-Christ, qui est notre Dieu, que é nosso Deus et Sauveur. E Salvador. Amém. Gloire au Seigneur. Glória a Jesus. Bien-aimé, je ne sais pas. Eu não sei. Quelle est la révélation que nous avons besoin pour croire à la divinité de Dieu? Qual é a revelação que nós possamos querer na divinidade de Deus? La Bible est au clair. A Bíblia é clara. Il nous présente ce que Jésus il est. Ele nos apresenta quem Jesus Cristo realmente é. Cet homme, Simon-Pierre, n'est pas n'importe qui. Esse Simão Pedro não é uma pessoa qualquer. Nous connaissons son histoire. E conhecemos a sua história. C'est lui qui avait nié Jésus-Christ. É a pessoa que negou Jesus Cristo. Qui s'est repenti après. Que depois se arrependeu depois. Le jour de la Pentecôte comme aujourd'hui. No dia da Pentecoste como hoje. Pendant que bien-aimés les disciples étaient là. Enquanto os discípulos estavam lá. Ils attendaient l'arrivée du Saint-Esprit. E eles esperavam a vinda do Espírito Santo. Le Saint-Esprit est descendu. O Espírito Santo desceu. Ils étaient revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Revestidos pelo poder do Espírito Santo. Ils ont commencé à parler en langue. Eles começaram a falar em línguas estranhas. Alors il y avait du monde qui est venu. Então veio pessoas que vieram. Ils ont entendu le bruit. Então eles ouviram o barulho. Alors ils se disaient, ces disciples, ils sont ivres. Então eles diziam que esses discípulos estão bêbados. Tellement qu'ils sont dépassés de leur maître qui est mort. Então como eles estão depassados porque o seu mestre morreu. Ils commencent à prendre l'alcool. Então eles tiraram agora a bebida para começar a beber. Então estão bêbados. C'est lui qui va se lever. E é ele que vai levantar. Devant plus de 3000 personnes. Mais de 3000 pessoas. C'est cet homme ici, Simon-Pierre. Esse homem Simão Pedro. Qui va prêcher la parole de Dieu. Que vai pregar a palavra de Deus. Et plus de 3000 personnes vont se convertir. Mais de 3000 pessoas foram convertidas. Et c'est le début de l'église então physiquement. Foi o começo da igreja física. Donc il n'est pas n'importe qui. Quer dizer, ele não é uma pessoa qualquer. C'est un témoin de Jésus-Christ. É o testemunho de Jesus Cristo. Il a vécu la vie de Jésus-Christ. Ele viveu a vida de Jesus Cristo. C'est lui qui nous témoigne que Jésus-Christ, il est notre Dieu. Ele que nos testemunha que Jesus Cristo é nosso Deus. Qu'est-ce que nous voulons encore? O que nós queremos mais? Qu'est-ce que nous voulons encore? O que nós queremos mais? Je parle à une Eu estou personne. falando uma pessoa. Je parle à une Eu estou personne. falando uma pessoa. Bien-aimés chrétiens que vous êtes, Cristão como vocês são. si vous ne croyez pas que Jésus-Christ il est votre Dieu, Se você não querer que Jesus Cristo é o vosso Deus, votre foi ne peut pas être ferme. a vossa fé não será firme. Et vous allez rater le paradis. Vocês vão perder o paraíso. Personne ne sera sauvé à cause de ses œuvres. As pessoas não serão salvas através das suas obras. Évangéliser, c'est bon. Evangelizar é bem. Soutenir les pauvres, c'est bon. Ajudar o povo é muito bom. Mais ce n'est pas cela qui va sauver une personne. Mas não isso que vai salvar uma pessoa. C'est la personne de Jésus-Christ, bien-aimé, qui va nous sauver. É a pessoa de Jesus Cristo que vai nos salvar. Sors dans la religion. Sai da religião. Tu dois connaître qui est Christ Você dans tem que ta vie. conhecer quem é Cristo na tua vida. Amém. La plupart des gens,
algumas pessoas qui refusent que Jésus-Christ il est Dieu, que negam que Jesus Cristo é Deus, leurs arguments, os seus argumentos premièrement, ils te diront, eles dirão-te, nous croyons à l'Ancien Testament, nós cremos no Antigo Testamento, mais nous ne croyons pas au Nouveau e Testament. não cremos no Novo Testamento. Le Nouveau Testament, O Novo Testamento c'est le dire des disciples de é Jésus-Christ. dizer dos discípulos de Jesus Cristo. Mais moi, je le pose la question. Mas eu faço a pergunta, Si réellement vous croyez à l'Ancien Testament, mas se realmente você crê no Antigo Testamento, mais nous l'avons démontré mas nós mostramos que l'Ancien Testament que o Antigo Testamento a déjà prédit sur la divinité de Christ. já tinha previsto sobre a divindade de Cristo. Bien aimé, tout ce que les disciples déclarent, Bem, mas tudo que os discípulos estavam declarando, ils ne l'ont pas fondé eux-mêmes. não fundaram ali mesmo. C'est l'accomplissement de ce qui était dit dans l'Ancien Testament. Foi o cumprimento daquilo que já foi dito no Antigo Testamento. Amen, amen. Amém, amém. Glória Et a pour Deus. certains, E por alguns, ils refusent la divinité de Christ eles refusam a divindade de Cristo simplement parce que simplesmente ils ont fabriqué leur propre Bible. eles vão fabricar a própria sua Bíblia. Qui es-tu, bien-aimé, pour écrire une Bible? Quem é você que possa escrever uma Bíblia Sans être inspiré par le sem Saint-Esprit. ser inspirado pelo Espírito Santo? Et vous verrez ces Bibles-là E vocês vão ver essa Bíblia, est dans une contradiction énorme. ele tem uma contradição enorme. Je vous donne l'exemple. Eu vou vous dar um exemplo. Le livre de Jean, 1 Jean, chapitre 1. No livro de João 1, Par exemple, por exemplo, bon, je ne veux pas citer les noms des religions. eu não vou falar dos nomes das religiões. Mais allez faire des recherches. Vão fazer o coisa, vão examinar a Bíblia. Parmi ceux qui ont fabriqué une autre Bible, De alguns que foram fabricar a outra nova Bíblia, qu'est-ce qu'ils ont écrit dans ce chapitre-là? o que eles escreveram neste capítulo? Ils ont écrit, Eles escreveram, au commencement était la parole. no começo era a palavra. La parole était avec Dieu. A palavra estava com Deus. Et cette parole était Dieu en minuscule. E esta palavra era Deus, mas o Deus escreveram minúsculo. Ils ont écrit le nom de Dieu en minuscule. Eles escreveram o nome de Deus minúsculo. Cette parole était Dieu, un Dieu minuscule. Essa palavra é Deus, mas um Deus minúsculo. Bon, vous, que Dieu a fait grâce d'être des universitaires, Vocês que Deus fez graça de ir na universidade, expliquez-moi. me explicam. Le nom, tout d'abord, le nom d'une personne. O nome de uma pessoa. On peut l'écrire dans le minuscule. Pode escrever no minúsculo. Deuxièmement, Segundo é le nom de Dieu. o nome de Quand Deus. vous lisez dans la Bible, Quando lemos na Bíblia, vous voyez le nom de Dieu en minuscule. você vendo o nome de Deus minúsculo, Qu'est-ce que cela veut nous o que dire? significa N'est-ce isso? pas qu'on nous parle de Dieu idolâtre? É verdade que não nos falam de Deus idolatas, Maintenant, ceux qui ont mis les noms là, la parole était Dieu, Dieu en minuscule, qu'est-ce qu'il veut nous expliquer? então como eles meteram que a palavra é Deus, mas depois a palavra que o Deus minúsculo, o que quer dizer com isto? Comprenez, Entendemos. comprenez. Entender. Et vous verrez dans beaucoup de versets, E vocês vão ver em muitos versículos, ils ont tordiqué la parole de Dieu. Ils ont transformé la parole de eles Dieu. transformaram a palavra de Deus. Jésus-Christ, il est Dieu. Jesus Cristo é Deus. Il est démontré noir sur blanc. Ele foi mostrado branco e preto. Amen, amen. Glória a Deus. Amen, amen. Amém. Nous allons lire Vamos ler Tite chapitre 2, Tito 2, verset 13. Tito 2, 13. Mhm. Tite chapitre 2, verset 13. Tito 2, 13. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Aqui o apóstolo Paulo está a falar. En attendant que se réalise notre bienheureuse espérance, Aguardando a bem-aventurada esperança, la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu
et Sauveur. E o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ici, l'apôtre Paul Aqui, apóstolo Paulo représente Jésus-Christ, representa Jesus Cristo, notre grand Dieu nosso grande Deus et Sauveur. e Salvador. C'est l'apôtre Paul qui parle. Aqui, apóstolo Paulo está dizendo. Amém. Amen. Amém. Est-ce que nous avons encore des preuves à chercher Mas será que temos que procurar mais de prova sur la divinité de Christ? sobre a divindade de Cristo? Un homme comme Paul, Homem como Paulo, qui appelle Jésus-Christ mon grand Dieu. que chama Jesus Cristo meu grande Deus. Qu'est-ce que vous voulez encore? O que queremos mais? Qui est l'apôtre Paul? Quem é apóstolo Paulo? Qui est l'apôtre Paul? Quem é apóstolo Paulo? Cet homme bien-aimé, Este homem bem amado c'est lui qu'on appelait Saul. é a pessoa que chamava de Saul. Et qui était Saul? Quem é Saul? Saul bien-aimé, Saul il était un homme très intelligent. era homem muito inteligente. À cette époque-là, Nessa época, il a étudié dans une école qui était réputée, que ele estudou numa escola que era muito reputada, l'école de Gamaliel. na escola de Ganamia, né? Galami. Yeah. Il était intelligent, un intellectuel à Ele cette époque. era muito inteligente. Qui était Saul? Quem é Saul? Saul, bien-aimé, Era, il était la personne qui connaissait la loi de Moïse era a pessoa que conhecia a lei de Moisés, à la lettre. em letras. Qui était Saul, bien-aimé? Quem é Saul? Était une personne qui était zélée dans les choses de Dieu. Era uma pessoa que era muito zelosa nas coisas de Deus. Qui était Saul? Quem é Saul? Saul, bien-aimé, Saul, bem amado, était quelqu'un qui était amoureux de Dieu. era uma pessoa que era amoroso de Deus. Il aimait Dieu, bien-aimé. Ele amava Deus. Et c'est au nom de Dieu E é em nome de Deus que cet homme ici que esse homem, persécutait l'église du que Seigneur. ele perseguia a igreja do Senhor. Nous allons en parler. Vamos falar. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? O que fez? C'est lui, bien-aimé, qui persécutait l'église. Essa pessoa que perseguia a igreja, Qui déclarait que Jésus-Christ, il était fantôme. que ele declarava que Jesus Cristo era fantasma, Jésus-Christ, il était blasphémateur. que Jesus Cristo era uma pessoa que blasfemava. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ici, il déclare que Jésus-Christ, il est son grand Dieu? O que se passou para que ele aqui vai declarar que Jesus Cristo é o seu grande Deus? Bien-aimé, si vous connaissez le parcours de Paul, Bem, mas se você conhecer o percurso de Saul, de Paulo, desculpa, son passé o seu avant passado, Jésus-Christ o seu passado antes de Cristo et après e Jésus-Christ, depois de Jesus Cristo, vous allez comprendre que vocês vão entender que sa déclaration a sua declaração est véridique. é verdade. Amém. À des fois, nous lisons la Bible Às vezes nós lemos a Bíblia sans comprendre les personnages. sem conhecer a personagem. Nous allons en parler. Vamos falar. Rapidement, Rapidamente. lisons Actes des Apôtres, Vamos ler Atos chapitre 9. 9. Qu'est-ce qui s'est passé O que se passou pour que cet homme para que esse homem change sa foi, muda a sua fé, sa a déclaration sua declaração, sur la personne de Jésus-Christ? sobre a pessoa de Jesus Cristo? Actes chapitre 9, Atos 9. on peut commencer dans le premier verset. Vamos começar no primeiro versículo. Ok. La Bible nous dit ceci. A Bíblia nos diz assim: Cependant, Saul Saulo, porém, respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. respirando ainda a ameaça e a morte contra os discípulos do Senhor,
se rendit chez le souverain sacrificateur E dirigiu-se ao sumo sacerdote. et lui demanda de lettres pour les synagogues de Damas, E pediu-lhe carta para Damasco, para a sinagoga, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, a fim de que, caso encontrasse algum do caminho, hommes ou femmes, que homem, que mulher, ils amenaient liés à Jérusalem. conduzisse preso a Jerusalém. Bien-aimé, à cause de l'amour qu'il avait de Bem Dieu, amado, por causa do amor de Deus, à cause de la connaissance de la loi qu'il avait, por causa do conhecimento que ele teve, pour l'apôtre Paul, qui à cette époque ici, Saul, e o apóstolo Paulo, que nesse momento era Saul, il voyait ce mouvement-là des disciples une nouvelle doctrine então ele vê essas pessoas de Jesus que tinham a nova doutrina, qui blasphémait à Dieu. que blasfemavam a Deus. Alors il était contre. Então ele estava contra. Comme vous le savez, et les juifs, les docteurs de la loi, ils étaient contre à ce mouvement-là des E como disciples. sabemos que mesmo os fariseus, os doutores da lei, estavam contra esse movimento do povo de Jesus. Il faut lire l'acte des apôtres pour comprendre comment les disciples étaient persécutés. Vocês devem ler os atos para você saber como é que os discípulos de Jesus Cristo foram perseguidos. Alors, Paul, pour l'amour de Dieu, Saul, por amor de Deus, il demandait des lettres au souverain ele sacrificateur foi pedir letra no sumo sacerdote, qui lui donnait le droit de maltraiter les disciples. que dava o direito para ele maltratar os discípulos. Alors, on lui donne la lettre pour les synagogues de Damas. Então lhe deram a letra para que possa ir no Damasco. Verset 3. O versículo 3. Comme il était en chemin Quando ele estava no caminho et qu'il approchait de Damas, e aproximou-se de Damasco, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. subitamente o cercou resplandor de luz do céu. Il partait pour menacer les disciples à Damas, E ele foi para que possa ameaçar os discípulos em Damasco, pour les lier et les amener à Jérusalem. para que possa les agarrar e possa les levar em Jerusalém. Et au cours du chemin, E no caminho, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. subitamente cercou resplandor de luz do céu. Il tomba par terre. Então ele caindo por terra. Un homme comme Saul, Homem como Saul, intellectuel qu'il était, intelectual como era, connaissant la loi de Moïse, conhecia a lei de Moisés, amoureux de Dieu, amoroso de Deus. il tombe par E terre. ele cai no chão. J'aimerais dire à une Eu personne, quero falar a uma pessoa. tu ne peux pas être un serviteur de Dieu Você não pode ser um servidor de Deus si tu ne commences pas par tomber par terre. se você não começa a cair no chão. Il était baissé, bien-aimé. Ele foi cair no chão. C'était une humiliation Foi pour lui. uma humilhação por ele. Et je vous annonce qu'il n'était pas seul. E vou vos anunciar que ele não era a única pessoa. Il était avec ses disciples qui Ele l'accompagnaient. tinha também os seus discípulos que lhe acompanhavam. Les disciples voient leur maître tomber par Os terre. discípulos viram que o seu mestre caiu no chão. Bien-aimé, si aujourd'hui il y a beaucoup de scandales dans l'église du Bem Seigneur, amado, se hoje nas igrejas de Deus tem muito escândalo, c'est parce que nous, les serviteurs de Dieu, porque nós, servos de Deus, nous ne sommes pas baissés. não somos caídos. Nous ne sommes pas brisés. Não somos quebrantados. Cet homme, il était brisé. Esse homem foi cortado. Il est tombé par Ele terre. caiu no chão. Alors, il entendit une voix E ele ouviu uma voz qui lui disait, que dizia, verset 4, versículo 4. Saul, Saul, 4, né? hmm, Saúl, Saúl, pourquoi me persécutes-tu? por que me perseguis? Pendant qu'il va tomber sur terre, Enquanto ele caiu por il terra, entend une voix e ele ouviu uma voz que qui lui dizia, dit, pourquoi me persécutes-tu? por que você está me perseguindo? Il répondit, E ele perguntou, qui es-tu, Seigneur? ele perguntou, quem és tu, Senhor? Et le Seigneur dit, Respondeu o Senhor, je suis Jésus que tu persécutes. eu sou Jesus a quem tu persegues. Il te sera, bien-aimé, écoutez. Meu irmão, escuta. Donc Saul ne connaissait pas la voix de Jésus-Christ.
Saul não conhecia a voz de Jesus Cristo. Au moment qu'il est tombé, No momento que ele caiu por terra, il entend une voix. ele escuta uma voz. Mais il ne sait pas discerner c'est la voix de qui. Ele não conseguia discernir qual é essa voz. Alors il pose la question, qui es-tu, Seigneur? Então ele perguntou, quem é você, Senhor? Bien-aimé, le Seigneur ici, Meu amado, o Senhor aqui, il ne parle pas de la divinité de Jésus. não está falando sobre a divindade de Deus. Parce que dans la langue hébraïque, Na língua hebraica, le Seigneur a plusieurs o significations. Senhor tem várias significações. Par exemple, appeler quelqu'un monsieur Se chamar, por exemplo, o Senhor, signifie Seigneur. significa Senhor. Je n'ai pas fait l'étude approfondie sur ça, Eu não fiz o estudo profundo sobre isto. mais je crois quand Paul dit qui es-tu, Seigneur, Eu acho que quando o Saul perguntou quem é você, Senhor, il n'a pas dit qui es-tu, Dieu. não fez a pergunta quem é você, Deus. Il voulait dire qui es-tu, monsieur, Quem falar quem é você, Senhor? parce qu'il ne connaissait pas encore Jésus-Christ. Porque não conhecia Jesus Cristo. Et d'ailleurs, nous voyons comment Jésus-Christ va se présenter. E vamos ver depois como é que Jesus Cristo ele se apresentou. Je suis Jésus-Christ que tu Eu persécutes. sou Jesus a quem tu persegues. Amen, amen. Amém. Nous allons passer. Vamos passar. Verset 6. Versículo 6. Saul trembla et ses yeux d'effroi. Mas, Il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? mas levantando entra na cidade. Verset 6. Donc commence dans le verset 5. Yeah. Trembla et ses yeux d'effroi, Ele temia de frio. il dit, Seigneur, Disse, Senhor, que veux-tu que je fasse? o que é que você quer que eu faça? Et le Seigneur lui dit, O Senhor lhe disse, lève-toi, levanta-te, entre dans la ville entra na cidade et on te dira ce que tu dois faire. e lá será dito o que tu cumpra fazer. Donc cet homme ici, Que esse homem aqui, nous le voyons par rapport à ses valeurs, e vimos ele segundo o seu valor. à ce qu'il était. O que ele é? Un persécuteur, Perseguidor, un homme intelligent, homem inteligente, qui connaît la loi de Moïse, conhecia a lei de Moisés, qui est par terre, que é no chão, qui pose la question, qu'est-ce que je dois faire? que ele faz a pergunta o que eu devo fazer. Et Jésus-Christ lui dit, Você- lève-toi, O Senhor disse, levanta-te, entre dans la ville entra na cidade et on te dira ce que tu dois faire. e vão te dizer o que você deve fazer. Un serviteur de Dieu Servo de Deus, que Dieu a baissé, que Deus deixou cair no chão, que Dieu a humilié, que Deus humilhou, que Dieu a brisé, que Deus brisou, il doit être préparé. tem que ser preparado. Aujourd'hui, nous avons des serviteurs de Dieu Hoje temos servos de Deus qui viennent du ciel, que caem do céu. les Melchisedec, Melquisedeque, sans origine, sans... sem origem, Ils se proclament pasteur. e se proclama pastor. Paul, bien-aimé, Paulo, meu il amado, devait passer par quelqu'un ele tem que passar por alguém pour qu'il soit préparé. para que ele seja preparado. J'avance. Eu vou avançar. Les hommes qui l'accompagnaient Os homens que viajavam com ele demeurèrent stupéfaits. quedaram-se emudecidos. Ils étaient dépassés. Eles se passaram. Les gens qui As l'accompagnaient pessoas que acompanharam. pour aller tuer l'église de Damas. Para que possa ir destruir a igreja de Damasco. Écoutez ce que la Bible dit. Escutamos o que a Bíblia diz. Ils entendaient bien la voix, Ouvindo da verdade a voz, mais ils ne voyaient pas. Ils ne voyaient personne. não viram ninguém. Ils ont entendu la voix, Eles ouviram a voz, mais ils n'ont pas vu la personne. mas eles não viram a pessoa. Bien-aimé, quand Dieu veut te rencontrer, Meu amado, quando Deus quer te encontrar, vous pouvez être des 5 personnes, você pode ser 10, 5 pessoas, mais c'est toi qui verras Dieu. mas você que vai ver Deus. Ce n'est pas les autres. Não é todos. Bien-aimé, c'est pourquoi ta foi É por isso que a tua fé ne doit pas être une foi populaire, não tem que ser uma fé popular, une foi communautaire. uma fé da comunidade. La foi, c'est une question de toi et ton Dieu. A fé é uma questão de você e com teu Deus.
Il ne faut pas dépendre des autres. Não pode depender dos outros. Il y a des gens qui quittent les églises Há pessoas que saem da igreja parce que simplement son ami est quitté. por causa do seu amigo saiu. Lui aussi, il doit E quitter. ela também tem que sair. Non, non, non. Não. Ton salut est personnel. A tua salvação é pessoal. Les gens étaient là avec Paul. As pessoas estavam com Paulo. Mais Saul, ce qu'il vivait, o que o Saul vivia, les autres ne les comprenaient os pas. outros não entendiam. Verset 8. Versículo 8. Saul se leva de terre Saul levantou-se da terra, et quoique ses yeux fissant ouverts, abriu os olhos, il ne voyait rien. mas via coisa alguma. On le prit par la main E guiando pela mão, et on le conduit à Damas. conduziram-no a Damasco. Saul, Saul tombé par terre. caiu para o chão. C'est les gens maintenant qui l'amènent. As pessoas agora que lhe ajudam, Ses yeux ouverts, os seus olhos abertos, mais il ne voit rien. mas não veja nada. Parce que c'était le moment où Dieu devait lui travailler. Porque é o momento que Deus tem que lhe trabalhar. Il devait voir la personne de Jésus-Christ d'une autre manière. Ele devia ver a pessoa de Jesus Cristo de uma outra maneira. Ah, j'ai des choses à dire ici, Tem bien-aimés. muita coisa a dizer, meu amado, Mais le temps nous mas o manque. tempo nos falta. Le temps nous manque. O tempo nos falta. Il resta 3 jours sans voir. E esteve 3 dias sem ver. Il ne mangea ni ne but. E não comeu nem bebeu. Or, il y avait à Damas Ora, havia em Damasco un disciple nommé Ananias. certo discípulo chamado Le Ananias. Seigneur lui dit dans une E vision, disse o Senhor em visão, Ananias. Ananias Il répondit, me voici, Seigneur. respondeu ele, eis aqui, meu Senhor. Et le Seigneur lui dit, Ordenou-lhe o Senhor, lève-toi, levanta-te, va dans la rue qu'on appelle la droite vai à rua chamada direita et cherche dans la maison de Judas e procura em casa de Judá un homme Saoul de Tarse. homem chamado Tarso chamado Pendant que Saul. Jésus visite Saul, Enquanto Jesus visita Saul, Jésus dit à Saul, Jesus disse a Saul, va dans la ville de Damas, vai na cidade de Damasco, tu rencontreras une personne você vai encontrar uma pessoa qui te dira ce que tu dois e faire. vai te dizer o que você deve fazer. Au même moment, E ao mesmo momento, Jésus-Christ va visiter Ananias vai visitar Ananias pour lui dire, para dizer, va à la rencontre d'une personne vai ao encontro de uma pessoa qui s'appelle Saul de Tarse. que se chama Saul de Tarso. Bien-aimé, quand Dieu te rencontre, Meu irmão, quando Deus te encontra, il te donnera une personne Ele vai dar uma pessoa qui pourra t'encadrer, que pode te encarar, te te préparer preparar pour l'œuvre de Dieu. para a obra de Deus. Bien-aimé, il est très important Meu amado, é importante que nous ayons des mentors, que nós des mentors, temos mentor, des leaders líder ou des pères ou spirituels pai espiritual pour nous encadrer. para que possa nos ensinar. Verset 12. Versículo 12. Car il prit et il y a vu en vision un homme du nom d'Ananias Pois ele está orando e viu homem chamado Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains e entrar e impor-lhe as mãos afin qu'il couvra la vue. para que recuperasse a vista. Ananias répondit. Respondeu Ananias. Donc ici, c'est Jésus qui dit à Ananias Aqui Jesus está dizendo a Ananias, que cet homme Saul, esse homem je lui ai montré déjà dans une vision já mostrei numa visão qu'il va se rencontrer avec une que personne vai se encontrar com uma pessoa qui est Ananias. que é Ananias. C'est lui qui va lui imposer les mains, É a pessoa que vai te posar a qui va mão, t'imposer les mains que vai impor-te a pour mão recouvrer ta vue. para que recuperasse a vista. Alors Ananias répondit, Respondeu Ananias, Seigneur, Senhor, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. há muito ouvi acerca deste homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. C'est-à-dire Ananias Quer dizer, Ananias veut dire Seigneur, está a dizer ao Senhor, qu'est-ce que tu me demandes de o faire? que você está me pedindo para fazer? Tu le sais très bien Você sabe muito bem que cet homme ici, que esse homem aqui il est le persécuteur de ton église. é o perseguidor da tua igreja. Il tue tes disciples. Ele mata os teus discípulos. Maintenant tu m'envoies vers lui. Mas você também envia a ele? Tu m'envoies pour qu'il me tue ou quoi? Você também envia para que ele possa me matar ou quê? Donc,
Ananias, il déclare Ananias declara qu'on connaît cet homme. conhecemos esse homem. Pourquoi tu m'envoies vers lui? Por que você está me enviando a ele? Et il a ici le pouvoir de la départ des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Ananias continue, il dit, mais Seigneur, cet homme ici, Diz porém o Senhor, on lui a donné le pouvoir que deram poder par les principaux os sacrificateurs principais sacerdotes pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. para prender todas aquelas pessoas que invocam o teu nome. Et moi, je suis parmi ceux qui invoquent ton Mas eu nom. sou deles que invoca o teu nome. Mais le Seigneur lui dit, E disse-lhe porém o Senhor, va, vai, car cet homme est c'est un instrument que j'ai choisi porque este é para mim vaso escolhido, pour porter mon nom devant les nations, para levar o meu nome perante os gentios, devant le roi os reis et devant les fils e d'Israël. os filhos de Israel. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. E pois eu lhe mostrarei quanto lhe cumpre padecer pelo meu nome. Jésus va convaincre Ananias Jesus vai conseguir convencer o Ananias pour dire que non, n'aie pas peur. para dizer que não Ne temas, crains rien. não temas. C'est mon serviteur. É o meu servidor. Je l'ai choisi Eu escolhi-lhe pour me servir, para me servir, pour annoncer ma parole. para anunciar a minha palavra. Et il va souffrir de mon nom. Ele vai padecer por meu De la nome. même manière qu'il a fait souffrir les autres, Da mesma maneira que ele fez sofrer muita gente, lui aussi il va souffrir. ele também vai padecer pelo meu nome. Je l'ai choisi. Eu escolhi por ele. N'aie pas peur. Não temas. Il y a deux gens bien-aimés Tem pessoas que nous jugeons par l'apparence que nós julgamos segundo a aparência à cause de leur vie, por causa da sua vida, mais en réalité, mas na devant realidade, Dieu, perante ils Deus, sont des serviteurs são de Dieu. servos de Deus. Amém. Et quand nous voyons ces gens venir vers nous, Quando vemos essas pessoas vir a nós, ne les jugeons pas par l'apparence. não julgamos segundo a aparência. Si Dieu t'envoie une personne, Se Deus te enviar uma pessoa, malgré son état physique, mesmo vendo o seu estado físico, malgré son apparence, mesmo a sua aparência, c'est que Dieu l'envoie o que Deus te envia pour que tu puisses lui préparer, para que você possa lhe preparar. afin Glória a qu'il Deus. devienne disciple de Para que Jésus-Christ. enfim possa ser discípulo de Jesus Cristo. Il y a beaucoup de choses à E dire. há muita coisa, algo para dizer. Qu'est-ce qui va se passer, O bien-aimé? que vai se passar, minha mãe? Continuez la lecture après le Continuando a culte. leitura depois do culto, Paul s'est rencontré avec Ananias. Paulo se encontrou com Ananias. Il était préparé. Ele estava preparado. On lui a imposé les mains. Impõe-lhe a mão. Il a recouvert sa vue. Ele recuperou sua vista. Il était baptisé, Ele foi batizado, préparé preparado, et envoyé. enviado. Amém. Glória a Deus. Et quand Paul sort E quando Saul saiu, auprès d'Ananias Saul perante Ananias pour prêcher l'évangile, para pregar o evangelho, son langage change. a sua linguagem muda. C'est Jésus-Christ qu'il appelait fantôme. Jesus Cristo que ele chamava fantasma. C'est Jésus-Christ qu'il appelait blasphémateur. Que é Jesus Cristo que ele chamava blasfema. Il devient son Dieu. Então tornou-se o seu Deus. Parce qu'il a eu une rencontre personnelle avec Jésus. Porque teve encontro pessoal com Jesus Cristo. Il a connu ce que Jésus-Christ Ele était. conheceu quem Jesus Cristo que ele é. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Será que alguém me entende? Et Aleluia. quand vous lisez le témoignage de l'apôtre Paul, Quando lemos a testemunha do apóstolo Paulo, dans le livre de Philippe, chapitre 3, no livro de Filipe, oui, de Filipe 4, chapitre 3, 3, vous pouvez lire après. desculpa, Efésio 3, Efésio, Philippe, Filipe, chapitre 3, desculpa, Filipenses 3, vous pouvez lire à la maison vocês vão ler ou après le culte depois do culto, pour voir la défense de l'apôtre Paul, vocês vão ver a defesa do apóstolo Paulo, son témoignage. a sua testemunha, Qu'est-ce qui s'est passé o que se passou, pour quitter cette vie ancienne para que ele possa deixar a sua vida et antiga devenir prédicateur de e Jésus-Christ? que possa tornar-se pregador de Jesus Cristo. Vous allez comprendre. Você vai entender. Parmi ces déclarations, E algumas da declaração il dit ceci. diz assim:
À cause de la connaissance excellence de Jésus-Christ, de la personne de Jésus-Christ, por causa da excelência à cause de l'excellence connaissance de Jésus-Christ, a excelência conhecimento de Jesus Cristo, j'ai tout abandonné. Eu deixei tudo. Tout abandonné. Deixei tudo. Parce que j'ai compris. Eu entendi. C'est que Jésus, il était pour moi. Que Jesus por mim. Alors Amém. tout ce qui faisait ma fierté, tudo que fazia meu orgulho, tout ce qui faisait mon orgueil, tudo que fazia meu orgulho, je l'ai tout abandonné. Eu deixei tudo. Pour suivre Christ. Para seguir Jesus Cristo. Amém. Et c'est lui qui nous déclare Ele que declara que Christ, il est son grand Dieu. É o grande Deus. Amém. Glória. Amen. Amém, amém, amém. Je demande à une Eu personne, estou a pedir a uma pessoa, soyons humbles. Sejamos simples. Ne soyons pas des religieux. Não possamos ser religiosos. Des gens qui vont à l'église, qui vont dans certaines religions, que vão na igreja numa certa religião, mais sans connaître qui est Dieu pour toi. Mas não conhecendo quem é Deus para você. Et ce matin, e esta manhã, nous avons compris entendemos que Jésus-Christ, que Jesus Cristo, il est notre Dieu. É nosso Deus. Amém. Si Dieu a touché ton cœur, se Deus tocou teu coração, si tu es convaincu, se você está convencido de ce que tu doutais autrefois, daquilo que você duvidava outra vez, va vers un serviteur de Dieu. Vai encontrar servo de Deus. Il te dira ce que tu dois faire. E vai te dizer o que você deve fazer. Et bien-aimé, je te dis la vérité. Bem amado, eu vos digo a verdade. Ta vie ne sera plus jamais la même. A tua vida não será a mesma. Amém. Et c'est lui qui continue encore à douter. E aquela pessoa que ainda tem dúvida. Ma prière. A minha oração é. Après avoir écouté cette parole. Depois de você escutar essa palavra. Que mon Seigneur. Que o meu Senhor. Puisse te rencontrer. Você te encontrar. Comme Amém. il a rencontré Saul. Da maneira que Deus encontrou-se com Un Saul. homme orgueilleux. Homem orgulhoso. Autant de sa connaissance. Orgueilleux à cause de la connaissance qu'il avait. Il croyait avoir aimé Dieu. Ele achava que estava a amar Deus. Mais en même temps, Mas ao mesmo tempo, il persécute ce Dieu. Ele estava perseguindo par manque de révélation. Por falta de revelação. Bien aimé, la plupart des religieux a maioria das pessoas religiosas sont des gens qui sont focalisés à la loi. São pessoas que estão focalizadas na lei. Notre prophète a dit, Nosso profeta disse, il faut pas faire ceci. Não faça aquilo. Il faut faire ceci. Ou faz assim. Ils sont focalisés à ça. Estão focalizados nisto. Mais pendant que Dieu n'est plus dans ces choses, mas enquanto Deus não está mais nessas coisas, c'est pourquoi il va dire à la femme é samaritaine, por isso vai dizer na mulher samaritana, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Vocês adoram aquela pessoa que você não conhece. Nous adorons ce que nous connaissons. Nós adoramos aquilo que nós conhecemos. Dieu n'est plus dans les montagnes. Deus não mais na montanha. Il y a des gens qui continuent à adorer Dieu dans les montagnes. Tem pessoas que ainda continuam a adorar Deus na montanha. C'est-à-dire qu'ils sont focalisés sur la loi de Moïse. Quer dizer que estão focalizados na lei de Moisés. Pendant que Dieu s'est révélé autrement. Mas enquanto Deus já se revelou de outra maneira. Glória a Deus. Amém, 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 amém. Que Dieu soit loué. Que Deus seja louvado. Que mon Dieu que meu Deus puisse te rencontrer. Possa te encontrar. Afin que ta façon de voir les choses a fim da maneira de você ver as coisas change. Muda. Retenez ceci. Lembra essa coisa. Notre objectif. O nosso objetivo é c'est de connaître le Père. De conhecer o Pai. Cela nous suffira. Isto basta. Car il est la réponse de toutes nos préoccupations. Porque ele é a resposta de toda a nossa preocupação. Bien-aimé, il y a des gens qui peuvent t'aimer. Bem, mas tem pessoas que podem te amar. Il y a des gens qui peuvent avoir la volonté de te faire du bien. Tem pessoas que podem ter a vontade de te fazer o bem. Mais qui n'ont pas la possibilité de le faire. Não tem a possibilidade de fazer. Mais celui que je vous présente ce matin, mas essa pessoa que eu apresento esta manhã, il est la solution de tout. Ele é a resposta de tudo. Amém. Il n'y a rien qui est impossible à lui. Nada que é impossível a ele. Si tu le reconnais, se você reconhecer, ta vie va changer. A tua vida vai mudar. Ta vie sera transformée. A tua vida será transformada. Je vous présente Jésus-Christ de Nazareth. Eu vos apresento Jesus Cristo de Nazaré. Non seulement comme sauveur d'humanité, não só como salvador da mais humanidade, comme créateur de cieux et la terre. Como criador do céu e da terra. C'est lui qui a su
sur la trône. Aquele que senta no trono. C'est lui qui est au-dessus de tous les noms. Está acima de todo nome. Il s'appelle admirable. Que se chama ser maravilhoso. Conseiller. Conselheiro. Dieu tout-puissant. Deus poderoso. Dieu éternel. Deus eterno. C'est lui qui est présent. Ele estava presente esta manhã. Que le Seigneur vous bénisse. Que Deus vous abençoe. Que le Seigneur nous Que bénisse. Deus vous abençoe. Au nom de No Jésus-Christ. nome de Jesus Cristo. Amen. Glória, 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 Wow. glória, glória. Amém, amém. Nous amém. allons prier Vamos orar pour clôturer. para nós terminar. Glória. Bien-aimé, je ne sais pas Minha mãe, eu não sei comment Dieu t'a visité. como é que Deus te visitou. C'est toi qui sais. Você que sabe. Pendant cette prédication, No momento dessa predicação, qu'est-ce que était une révélation pour toi? o que foi uma revelação para você? Accroche-toi à cela. Pega nisto. C'est ce qui va produire les miracles dans ta vie. Isso é que vai produzir milagre na tua vida. Et que personne ne te trompe. Nenhuma pessoa pode te... Aucun prophète dans ce monde. Nenhuma pessoa pode te mentir que profeta da Aucun pasteur dans ce monde nenhum pastor deste mundo, profeta deste mundo, qui pourra te dire que possa te dizer que je suis la solution que eu sou a solução de tes do problèmes. teu problema. Nous tous, bien-aimés, Nós todos, meu nous amado, devons vous présenter le Père. devemos vos apresentar o Pai. Car c'est le Père qui vous suffira. É o Deus que basta. Présente-toi à ce Père. Apresenta-te você a esse Pai. Connais ce Père, Conhece bien-aimé. esse Pai, bem amado. Et ta vie Glória. ne sera plus jamais A la tua même. vida não será a mesma. Nous allons prier. Vamos orar. Glória a Deus, glória a Deus. Père éternel Dieu, Pai eterno Deus, je te rends grâce. te dou-te graça. Merci pour ta parole. Obrigado pela tua palavra. Je suis convaincu Estou convencido que ta parole que a tua palavra nous a touchés. nos tocou. Pour ceux qui ne connaissaient pas ta divinité, A pessoa que não conhecia a tua à divindade, partir d'aujourd'hui, mas a partir de ils hoje, croient ele crê que tu es leur que Dieu. você é o seu Deus. Amém. Et pour ceux qui te connaissaient auparavant, E as pessoas que te conheciam já antes, ils ont approfondi encore leur relation avec toi. mas profundiram mais a tua relação contigo. Car chaque jour, Porque cada dia nous avons besoin queremos mais de te connaître de te davantage. conhecer mais. Et pour ceux qui avaient la connaissance de ta divinité, E aquela pessoa que teve o conhecimento da tua divindade, mais à cause de la réalité de ce monde, por causa da realidade deste mundo, ils ont commencé à douter de ta divinité. estavam talvez duvidando da tua divindade, Aujourd'hui, Seigneur, mas hoje, tu as Senhor, encore convaincu leur cœur. você convenceste o seu coração. Tu les as ramenés dans ta bergerie. Você levaste na tua pastoria. Que ton nom soit loué. Que teu nome seja louvado. Bénis chacun de nous. Abençoa cada de nós. Seigneur, Senhor, notre objectif, o nosso objetivo c'est de te connaître. é de te conhecer. Cela nous suffira. Isso basta. Que nos foi Que a nossa fé soient fermes. seja firme. Que personne Que nenhuma pessoa peut nous désorienter. pode nos desorientar. Car le temps que nous vivons, Porque o tempo que nós vivemos c'est le temps de faux doctrines, de plusieurs fausses doctrines. é o tempo que nós vivemos de falsas doutrinas. Pour dévier les enfants de Para Dieu. desviar os filhos de Deus. Mais à partir de Mas a maintenant, partir de agora, Seigneur, affermis-nous. Senhor, afirma-nos. Car nous avons compris. Porque nós entendemos, C'est toi notre Dieu. você é nosso Deus. Seigneur, Senhor, c'est lui qui est venu aquela pessoa que vem avec une préoccupation. com uma preocupação. Peut-être la santé lui dérange. Talvez a saúde está lhe incomodando. Peut-être il y a une situation qui ne marche pas dans sa Talvez vie. uma situação que não está andando bem na sua vida. Bien aimé, parce qu'aujourd'hui, Bem amado, como hoje, il te connaît. Ele te conhece. Amém. Comme Philippe a dit, Como Felipe disse, le Père nous suffira. o Pai nos basta. Père suffit pour sa vie. Pai, isso basta para a sua vida. Réponds à ses besoins. Responde nos seus pedidos. Guéris le malade, Seigneur. Cura os doentes. Délivre les captifs. Liberta os cativos. Bénis chacun de nous. Abençoa cada de nós. Au nom de No nome de Jésus-Christ. Jesus Cristo. Au nom de No nome de Jésus-Christ. Jesus Cristo. Que Dieu soit Que glorifié Deus seja glorificado pour l'éternité. eternamente. Amen. Amém. Que Dieu nous bénisse. Deus nos abençoa. Prochain rendez-vous, O próximo encontro, c'est le mardi. terça-feira. Que Dieu soit Que Deus seja glorifié. glorificado.
Muito obrigado pela vossa presença, vossa paciência até o fim. Que Deus vos abençoe. Que seja um domingo abençoado. Todas as pessoas que comentaram, que Deus vos abençoe, porque são tanto. Continua a compartilhar com os outros, porque é importante. Shalom, shalom.